Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer agora uma outra ponte, que essencialmente a ideia é para computação virar álgebra, e a ideia especificamente é o seguinte: dado uma matriz, eu posso encarar como uma aplicação linear, eu vou citar um pouco o teorema do isomorfismo, e no final eu vou voltar para agora no caso de matriz quadrada para falar de matrizes semelhantes. O que significa uma matriz semelhante? Que essencialmente é uma mudança de coordenadas da mesma aplicação linear associada. Então essa aula essencialmente é uma aula teórica, não vou fazer nenhuma conta, e explicar no fundo o que está acontecendo de um lado para o outro. Essencialmente trabalhar aqui na computação é a mesma coisa que trabalhar a nível algébrico. O que é importante mesmo são a interpretação. Então vamos lá. Então, imagina o seguinte, nós temos uma matriz com m linhas, n colunas. Uma matriz com m linhas, n colunas, genericamente, é escrita desse jeito. E o que eu vou fazer? Colocar n coordenadas aqui, que é o número de colunas é igual ao número de coordenadas, e o meu output vai sair alguma coisa com m coordenadas. Ou seja, m linhas. Então, no fundo, eu posso encarar esse ar aqui como uma aplicação de Rn para Rm, em que o E1, que é o 1, 0, 0, 0, um monte de zeros, vai para a primeira coluna de A, A11, A21 até AM1. O E2 indo para o AE2, que é a segunda coluna, e o EN indo para A vezes EN. Só, por favor, sempre faça a conta do 1, 0, 0, 0, 0 e vê que número vai dar. E você vê que é exatamente a primeira coluna e etc. E o que nós temos, eu fiz um abuso de notação aqui, é que a matriz A nada mais é que a matriz associada a essa aplicação linear na base canônica. Input, base canônica, output, base canônica. Para efeito de... Só para usar essa linha, depois eu vou abusar bastante a notação, vamos chamar essa aplicação aqui de S e deixar isso aqui como S. Mas, muitas vezes, a letra que eu usar aqui vai ser igual a letra aqui, mas por comodidade mesmo. Tá, mas se uma aplicação linear pode ser vista desse jeito, poxa, mas parece que a álgebra linear é mais ampla. Porque eu estou trabalhando com V, espaço vetorial, e W, outro espaço vetorial. É mais geral que isso, a princípio. E o que eu quero dizer que não. Tem a ver com a identificação de fato do espaço vetorial. Por exemplo, quando eu trabalho V e W com espaços vetoriais, dimensão de V igual a N e dimensão de W igual a M, então eu faço duas bases, uma para V e outra para W, e o teorema que a gente fez, o teorema do isomorfismo, diz o seguinte: eu sei que V é isomorfo a um outro espaço vetorial de dimensão N, qualquer. Vou escolher o Rn, que tem uma base canônica, está tudo bem trabalhado, e o W, eu vou falar que é isomorfo a Rm. O único invariante para a existência do isomorfismo é exatamente a dimensão. Mas olha, o mais interessante que isso é o seguinte. Quando a gente vai criar o isomorfismo, disso aqui, do V e do W, então eu vou fazer um isomorfismo de V, uma aplicação de V para Rn. O V1 eu jogo no E1, o V2 eu jogo no E2, e o Vn eu jogo no En. Essa é a minha aplicação de isomorfismo. E a mesma coisa para o Rm. O W1 vai para E1, o Wm vai para Em, ou seja, as bases que estão aqui, no fundo eu jogo para a base canônica. Eu estou fazendo, no fundo, a identificação. Isso aqui para a base canônica e isso aqui para a base canônica. Então, isso aqui me dá uma outra interpretação. Definir uma base é a mesma coisa que definir um isomorfismo. O mapa já é canônico. Então, base e isomorfismo algum Rn é igual. O que significa isomorfismo? Quando a gente trabalha com isso aqui ou isso aqui, é tudo a mesma coisa, só que a diferença é a interpretação. Agora o Rn virou coordenadas no meu vetor V.
Ou seja, se eu botar aqui um número A1, A2 até o AN, ou seja, A1 vezes A1 mais A2 vezes A2 mais A3 vezes A3 e assim sucessivamente, são as coordenadas de V na base alfa. E a mesma interpretação vale aqui. Então, no fundo, olha o que está acontecendo. Então, eu vou pensar na minha aplicação de V para W, com a minha base que foi definida no quadro anterior. O V1 joga nisso. O Vn joga nisso. Então, nós temos a matriz que vai passando isso aqui para a primeira coluna, isso aqui para a segunda coluna, e a interpretação 1, 0, 0, 0 é o meu V1. E vamos pensar agora na minha aplicação de Rn para Rm, em que o E1 vai para o AE1 e o EN vai para AEN, também do quadro anterior. E a parte interessante é o seguinte: a matriz que vai input alfa, output beta, é a mesma coisa que a matriz que vai de S do canônico para o canônico, que é exatamente a minha matriz A. E a outra parte é que, pela construção dos isomorfismos que nós temos aqui, no fundo, é essa aplicação aqui. O V vai para o W, o V eu reconheço como Rn, o W eu reconheço como Rm, e o S eu posso aplicar daqui para cá. Ou seja, o que acontece é que T de V, eu posso fazer, ao invés de vir do V para o W, ou seja, de vir daqui para cá, vir o caminho de T, eu posso construir como se fosse daqui, depois vir aqui, depois vir aqui. Ou seja, isso aqui vai ser igual a φ de V, S, que se a menos 1. Ou, se preferir, T é igual a que se a menos 1, composta com S, composta com φ. Mas note que isso aqui nada mais é que a mesma aplicação que está aqui, com as devidas identificações. Quem está fazendo o dicionário agora é o φ e o que se. Então, temos isso aqui e entender o T, no fundo, é a mesma coisa que entender o S. Mas vamos mudar mais uma vez a interpretação. Quando começa, por exemplo, o V CRN, aqui também CRN, aqui CRN e aqui também CRN. Ou seja, eu já não uso mais letras abstratas. Eu já não uso mais coisa. Vamos botar mais concreto. E isso dá um problema, muitas vezes notacional, por causa da interpretação. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que agora eu pegue duas matrizes A e B, N por N, A semelhante a B. Então, se A é semelhante a B, A é igual a P, B, P menos 1, P invertível. Agora, quem é o P? P é uma aplicação de Rn para Rn, em que o E1 vai para PE1 e o EN vai para PEN. O que eu estou dizendo? Se é invertível, é uma objeção linear. Logo, é um isomorfismo. Se é um isomorfismo, eu posso encarar o quê? Isso aqui como uma mudança de base. Eu estou trocando a minha base canônica por essa base aqui. E o que fica interessante, mas essencialmente o mesmo diagrama que está aqui, funciona aqui. Só que aqui eu vou deixar uma coisa clara. A nível matricial, porque eu estou interpretando. Eu estou interpretando o V e o V e o Rn de formas distintas. Ou seja, esse Rn aqui é diferente desse Rn aqui, no sentido interpretativo. Eu estou encarando agora esse P como uma matriz mudança de base. Vai jogar o mesmo vetor aqui, no mesmo vetor aqui, só que com mudança de coordenadas. Ou seja, está um pouco diferente do que está aqui. Mas, no fundo, é um isomorfismo. É a interpretação dela que é importante. Então, quando eu estou fazendo esse diagrama aqui, então, olha a pequena diferença. Esse diagrama está a nível algébrico. O que tiver definido aqui, funciona aqui exatamente como composição. Mas aqui já não é algébrico. É matricial. Eu estou dizendo que a matriz B, associada a essa aplicação linear, e a matriz A, associada a essa aplicação linear, nada mais é que essas identificações aqui, com multiplicação. Não tem
como que eu vou dizer? Não é algo do tipo A é igual a P, composta B, composta P a menos 1. Não é isso que está acontecendo. Esse é o perigo que muitas vezes acontece. Quando faz a matriz mudança de base, você acaba trocando algumas letras, ao invés de trabalhar com P a menos 1, com P, por causa da interpretação dela. E aqui que fica diferente. Mas o que a gente quer, como que a gente pode encarar? P é uma mudança de base e nada mais é que a mesma aplicação linear, mas com esse P como troca de coordenadas, como um isomorfismo. Ou seja, aqui não é composição, aqui é multiplicação de matrizes. E aqui, como eu disse, é composição. Aqui é teórico. Aqui é interpretativo. Então, no fundo, é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer matriz semelhante define a mesma aplicação linear a menos de uma escolha de base. E a escolha de base está determinada por P. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.